O que é computação quântica e como ela funciona? Bem, há uma corrida acontecendo. Uma corrida entre a China e os Estados Unidos, entre IBM e Google. É uma disputa para dominar a próxima geração de computadores. Porque, acredite, o Vale do Silício pode se tornar a nova Rust Belt. Pense nisso. O computador digital de hoje pode se tornar o ábaco dos tempos modernos. Estamos falando do computador que você está usando agora. Ele pode se tornar obsoleto diante dessa corrida para aperfeiçoar a próxima geração de máquinas, os computadores quânticos. Em vez de computar com transistores, estamos computando com átomos. Pense nisso. Esse é o computador definitivo. Não há nada menor do que aquilo que se pode fazer com átomos. E é exatamente isso que os computadores quânticos usam para funcionar. E isso levanta diversos problemas. A CIA está preocupada que os computadores quânticos possam quebrar qualquer barreira de segurança, invadindo sistemas protegidos e acessando informações sigilosas. Suas informações e indústrias inteiras podem surgir do nada. A medicina será revolucionada. A produção de energia, a sociedade, o entretenimento, todo aspecto da vida como conhecemos será transformado pelos computadores quânticos. E é por isso que existe essa corrida, uma corrida para dominar o computador quântico. Em um laboratório escondido entre colinas cobertas de neve, cientistas trabalham em uma máquina que desafia a lógica comum. O lugar? O IBM Research Facility, um dos centros mais avançados de computação quântica do mundo. Desde a década de 1960, essa instituição tem sido palco de inovações que moldam o futuro da tecnologia, mas agora o objetivo é mais ambicioso do que nunca. Aqui não se trata apenas de criar computadores mais rápidos. O que está sendo desenvolvido é uma nova forma de computação baseada em princípios da mecânica quântica. Enquanto os computadores clássicos usam bits, que podem ser 0 ou 1, os computadores quânticos operam com qubits, e esses qubits podem estar em um estado chamado superposição, onde assumem simultaneamente os valores de 0 e 1. Na prática, isso significa que um computador quântico pode realizar cálculos de uma forma que desafia completamente a lógica tradicional. Se um computador clássico precisaria testar todas as possibilidades uma por uma para encontrar a solução de um problema, um computador quântico pode analisar todas as opções ao mesmo tempo. O resultado, processos que levariam milhões de anos podem ser resolvidos em questão de minutos. Isso não é apenas um avanço na velocidade de processamento. A computação quântica pode mudar completamente áreas como a ciência dos materiais, a medicina e até mesmo a inteligência artificial. Cientistas já falam sobre a possibilidade de criar novos medicamentos testando moléculas em simulações quânticas. Materiais ultra-resistentes podem ser projetados no nível atômico antes mesmo de serem fabricados. Mas há um grande problema. Apesar de todo esse potencial, os computadores quânticos ainda enfrentam um desafio quase impossível de resolver: a estabilidade dos qubits. Qualquer interferência externa pode corromper os cálculos. Um simples ruído elétrico ou até mesmo uma pequena vibração pode fazer com que o sistema falhe. E é por isso que manter um computador quântico funcionando é uma tarefa extremamente difícil. Para evitar interferências, os chips quânticos precisam ser resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, cerca de menos 273,15 graus Celsius. Isso significa que, ironicamente, os computadores mais avançados do mundo operam em um ambiente mais frio do que qualquer lugar no universo conhecido. Mesmo com esses desafios, os avanços continuam acontecendo. Empresas e governos investem bilhões de dólares para tornar essa tecnologia viável, mas a corrida para dominar a computação quântica não é apenas uma questão de inovação, está em jogo algo muito maior. Com o poder de resolver problemas impossíveis para os computadores atuais, os computadores quânticos podem quebrar os sistemas de segurança que protegem informações sigilosas. Senhas bancárias, comunicações governamentais e até dados militares podem ser descriptografados em questão de segundos. A computação quântica tem o potencial de ser uma das maiores revoluções tecnológicas da história, mas também pode trazer consigo um risco sem precedentes. O futuro dessa tecnologia está sendo moldado agora, e quem sair na frente pode ter nas mãos um poder inimaginável. No coração de um laboratório ultra secreto, um experimento acontece em temperaturas tão extremas que superam qualquer condição natural do universo. Esse ambiente é mais frio do que o espaço profundo, mais frio do que qualquer estrela morta, e tudo isso para manter um pequeno chip operando. Ele se chama Heron e possui 133 qubits, unidades fundamentais da computação quântica. Pequeno em tamanho, mas com um potencial gigantesco. O Heron faz parte do IBM Quantum System 2, um dos projetos mais ambiciosos da IBM. Cada qubit nesse chip precisa ser isolado de qualquer interferência externa. Qualquer vibração, qualquer ruído eletromagnético, qualquer mínima variação de temperatura
pode destruir um cálculo quântico. Para evitar isso, os engenheiros criaram um sistema de resfriamento que leva a temperatura a meros milésimos de grau acima do zero absoluto, o limite teórico mais frio possível. Manter um computador quântico funcionando não é apenas uma questão de engenharia, mas uma guerra constante contra a própria natureza. Os chips precisam ser resfriados a menos 273,15 graus Celsius, uma temperatura tão baixa que até os átomos quase param de se mover. O sistema de resfriamento é uma estrutura dourada, complexa, cheia de tubos e fios, parecendo mais uma peça de arte do que uma máquina. Mas sua função é simples: manter o caos do mundo exterior afastado do delicado equilíbrio dos qubits. Mas por que tanto esforço? A resposta é simples: poder. A IBM sabe que está no meio de uma corrida sem precedentes. A empresa investe bilhões de dólares anualmente para tornar essa tecnologia viável até 2033, mas não está sozinha. A computação quântica não é apenas uma inovação científica, mas também uma questão geopolítica. Os Estados Unidos e a China estão travando uma disputa silenciosa pelo domínio dessa tecnologia. Quem dominar a computação quântica primeiro terá uma vantagem estratégica sem igual. A China já investiu mais de 15 bilhões de dólares no setor, possui grandes centros de pesquisa e detém mais da metade das patentes relacionadas à tecnologia quântica. Além disso, formou uma rede de institutos dedicados a acelerar o desenvolvimento dessa nova forma de computação. Os cientistas chineses trabalham em projetos financiados diretamente pelo governo, com equipes gigantescas e recursos quase ilimitados. Os Estados Unidos, por outro lado, adotam uma abordagem diferente. Empresas privadas como IBM, Google e Microsoft lideram a pesquisa, recebendo incentivos governamentais para avançar rapidamente. O governo americano entende que essa não é apenas uma corrida por inovação. Essa tecnologia tem um impacto comparável ao de alianças militares e estratégias nacionais. O motivo desse interesse é claro: quem dominar a computação quântica terá o poder de decifrar qualquer comunicação protegida por criptografia, senhas bancárias, segredos militares, comunicações governamentais. Tudo o que hoje é considerado seguro pode ser quebrado em questão de minutos. Mas não é só sobre espionagem. A computação quântica pode revolucionar a indústria, tornando processos mais eficientes e permitindo avanços na inteligência artificial, na ciência dos materiais e na biotecnologia. O país que liderar esse avanço terá um controle sem precedentes sobre a economia global. Essa corrida já começou, e a cada ano a diferença entre os competidores diminui. O futuro da computação quântica não será decidido apenas dentro de laboratórios, será definido por investimentos bilionários, estratégias de governo e uma disputa tecnológica que pode mudar o equilíbrio de poder no mundo. Hoje, a internet é protegida por um escudo invisível. Toda transação bancária, toda mensagem sigilosa, todo dado sigiloso depende de um único princípio: a criptografia. Esse sistema de segurança funciona porque computadores clássicos não conseguem decifrar certos cálculos matemáticos em tempo hábil, mas isso pode mudar. A computação quântica ameaça quebrar essa proteção e transformar o mundo digital em um território sem segredos. A base da criptografia moderna está na fatoração de números primos. Quando você acessa um site seguro, seu computador e o servidor trocam uma chave criptográfica baseada em multiplicações de números gigantes. Multiplicar dois números primos é fácil, mas fazer o caminho inverso e descobrir quais números foram multiplicados, isso pode levar milhares de anos para um supercomputador tradicional. E é exatamente essa dificuldade que mantém seguras as transações bancárias e as comunicações governamentais. Só que um computador quântico suficientemente avançado não precisaria de milhares de anos. Ele faria isso em minutos. Ao invés de testar combinações uma a uma, ele analisaria todas ao mesmo tempo, decifrando códigos considerados inquebráveis. Isso significa que senhas bancárias poderiam ser roubadas instantaneamente, dados militares poderiam ser acessados sem deixar rastros, qualquer segredo digital poderia ser revelado com o apertar de um botão. Essa ameaça não é teórica. Bancos como o HSBC já estão em alerta. A segurança de trilhões de dólares em transações anuais está em risco. Especialistas chamam isso de ataque de colheita agora, decriptação depois. Isso significa que governos e grupos hackers podem estar armazenando dados criptografados hoje, esperando que a computação quântica avance o suficiente para decifrá-los no futuro. Mas se um computador quântico pode quebrar códigos, existe alguma forma de proteger os dados? A resposta pode estar na própria mecânica quântica. Empresas como Toshiba estão testando um método chamado distribuição de chaves quânticas, ou QKD. Esse sistema usa fótons individuais para gerar códigos de criptografia. Mas há um detalhe crucial: se alguém tentar interceptar esses fótons, a própria natureza quântica deles muda, alertando imediatamente o remetente e o destinatário sobre a tentativa de espionagem. Em teoria, isso tornaria as comunicações invioláveis.
Toshiba e operadoras de telecomunicações já estão testando essa tecnologia para garantir que governos, bancos e empresas possam proteger seus dados quando a era da computação quântica chegar. Mas há um problema. Hoje, os sistemas de criptografia tradicionais são universais e funcionam em qualquer rede digital. Já a distribuição de chaves quânticas exige equipamentos especiais e cabos ópticos dedicados. Implementar isso em larga escala exigiria uma nova infraestrutura global, algo que custaria bilhões de dólares e levaria anos para ser concluído. Enquanto isso, a corrida entre aqueles que querem usar a computação quântica para avançar a ciência e aqueles que querem explorá-la para espionagem e cibercrime continua. O primeiro país ou empresa a alcançar esse poder absoluto pode redefinir a segurança digital para sempre. O tempo para reagir está acabando. A China já está anos à frente na corrida pela comunicação quântica, enquanto outros países ainda fazem testes. Os chineses já utilizam redes quânticas para conectar bancos, empresas e até órgãos do governo. O sistema permite que mensagens sejam enviadas de forma teoricamente inquebrável, utilizando as leis da mecânica quântica para impedir qualquer tentativa de espionagem. O segredo dessa tecnologia está nos satélites. Em 2016, a China lançou o Mícius, o primeiro satélite de comunicação quântica do mundo. Ele foi capaz de enviar chaves criptográficas entre continentes, ligando Pequim a Viena. A transmissão aconteceu em uma distância de mais de 7.500 quilômetros, algo impossível para sistemas baseados apenas em fibras ópticas. Isso colocou a China em uma posição de liderança. Hoje, o país já tem uma infraestrutura quântica funcional, conectando instituições financeiras e centros de pesquisa. Essa tecnologia pode mudar completamente a forma como informações sensíveis são protegidas. Se os cálculos estiverem corretos, nenhum hacker ou supercomputador poderá decifrar mensagens enviadas dessa forma. Mas a comunicação quântica ainda tem um grande problema. À distância, em redes baseadas em fibras ópticas, os sinais quânticos se deterioram rapidamente. Isso significa que para transmitir informações por longas distâncias, são necessários repetidores. O problema é que repetidores convencionais não funcionam para esse tipo de comunicação, pois qualquer tentativa de medir um fóton altera seu estado quântico, destruindo a mensagem. A solução pode estar no espaço. Cientistas em Singapura estão desenvolvendo nanosatélites para criar uma rede quântica global. Esses satélites são menores e muito mais baratos do que os modelos tradicionais, tornando a tecnologia acessível para mais países e empresas. Diferente dos satélites chineses, que pesam centenas de quilos, os nanosatélites de Singapura são menores que uma caixa de sapatos. A ideia é lançar dezenas deles em órbita para garantir uma cobertura mundial, permitindo que qualquer governo ou empresa possa enviar informações de forma absolutamente segura. Mas existe outro desafio. A comunicação quântica funciona enviando partículas de luz extremamente frágeis. Quando um fóton atravessa a atmosfera ou uma fibra óptica, ele pode ser absorvido ou desviado, tornando a transmissão instável. Para que a rede funcione de forma confiável, os cientistas precisam encontrar formas de minimizar essas perdas. Muitos acreditam que a solução para isso só será encontrada com a colaboração internacional. No passado, avanços tecnológicos como a internet e os satélites de GPS foram possíveis graças a parcerias entre países, mas com a computação quântica a realidade é outra. As tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos dificultam a troca de informações. Empresas ocidentais enfrentam restrições para colaborar com cientistas chineses e governos criam barreiras para impedir que suas descobertas sejam usadas por concorrentes. Isso significa que, em vez de um avanço global coordenado, a tecnologia quântica pode se tornar uma ferramenta de disputa entre nações. Quem dominar primeiro a comunicação quântica terá uma vantagem gigantesca sobre seus rivais, podendo proteger seus segredos enquanto intercepta informações críticas de outros países. O futuro da comunicação está sendo decidido agora, e enquanto alguns trabalham para tornar a tecnologia acessível, outros a veem como a chave para o poder absoluto no mundo digital. A computação quântica não é apenas uma nova tecnologia, para muitos cientistas é como um telescópio apontado para um universo invisível até agora. Em vez de estrelas e galáxias, esse telescópio revela o mundo microscópico, onde moléculas e átomos interagem de formas que a física clássica jamais conseguiu explicar completamente. A capacidade de simular essas interações com precisão pode transformar a ciência. Novos materiais podem ser projetados do zero, com propriedades impossíveis de serem testadas hoje. Medicamentos podem ser desenvolvidos de forma totalmente digital, eliminando anos de testes laboratoriais. Até a própria natureza da matéria pode ser estudada em detalhes jamais vistos.
Mas enquanto cientistas veem um universo de descobertas, governos e empresas enxergam algo muito mais prático: poder. A computação quântica pode revolucionar a economia e o setor militar. Empresas que dominarem essa tecnologia terão vantagens comerciais gigantescas. A inteligência artificial poderá ser treinada de formas impensáveis hoje, acelerando a criação de novas soluções para praticamente todas as áreas da indústria. Setores como logística, finanças e energia terão uma eficiência sem precedentes. Mas o impacto mais sensível está na segurança nacional. Com computadores quânticos, governos poderão criar sistemas de defesa impenetráveis e, ao mesmo tempo, quebrar os segredos de seus adversários. Isso muda completamente o equilíbrio geopolítico do mundo. Quem sair na frente poderá reescrever as regras da espionagem, da guerra cibernética e até da própria diplomacia. Diferente da corrida espacial ou da corrida nuclear, não haverá um único vencedor. A computação quântica é um campo de inovação constante, onde cada avanço pode levar a novas descobertas. Mas isso não significa que todos terão acesso igual a essa tecnologia. Hoje, apenas um pequeno grupo de países e empresas está realmente à frente nessa corrida. Os Estados Unidos, a China, a União Europeia e algumas grandes corporações controlam a maior parte dos avanços nesse setor. O resto do mundo está à margem, dependendo do que esses líderes decidirem compartilhar. E a questão não é mais se a computação quântica será uma realidade, é quando. Muitos especialistas acreditam que dentro de 5 a 7 anos veremos seus primeiros impactos reais. Algumas aplicações podem surgir ainda antes. Empresas já testam algoritmos quânticos para otimizar rotas de transporte, acelerar a descoberta de novos fármacos e até prever padrões climáticos com maior precisão, mas os grandes avanços, aqueles que realmente mudarão a forma como a informação é processada e protegida, ainda estão por vir. Quando isso acontecer, toda a infraestrutura digital do mundo precisará se adaptar, bancos terão que redesenhar seus sistemas de segurança. Governos precisarão desenvolver novas formas de proteção para informações sigilosas. Empresas terão que repensar como armazenam e transferem seus dados. O futuro da computação quântica trará tanto progresso quanto desafios. Novas descobertas surgirão. Mas o risco de uma revolução na segurança digital será inevitável. O mundo está prestes a entrar em uma nova era, e ninguém pode prever exatamente como será quando chegarmos lá.